paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje quero meditar com o tema Ressurreição Espiritual. Como texto base, Efésios 2 e 1. Somos gratos a Deus por esta oportunidade que Ele nos tem concedido. Estarmos vivos mais um dia para louvarmos e engrandecermos o Seu nome. Somos gratos a Ele pela dádiva chamada vida, que mais uma vez tem nos concedido. Sem mais delongas, vamos ler Efésios 2 e 1. E Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O tema aqui nosso hoje é a ressurreição espiritual. E segundo a Escritura, espiritualmente falando, estamos mortos em delitos e pecados, e somente pelo Espírito podemos experimentar a vida espiritual. Essa realidade abarca diferentes estados das pessoas, meios de graça utilizados por Deus para a vivificação e características das pessoas vivificadas. A condição natural do ser humano é de mortos. Estávamos mortos. Caso não passemos pela regeneração do Espírito, mesmo que esteticamente apresentáveis, ainda estamos falidos espiritualmente. O que isso significa? Significa que não adianta você, uma aparência exterior, estereótipo, até bom. As pessoas podem olhar e dizer, olha, está perfeito, está na linha, está no padrão. Mas quando você olha para o seu interior, está morto. O lado espiritual na sua vida está morto. É isso que nós estamos tentando refletir aqui, sobre que a aparência não é a parte mais importante, mas é o nosso interior, o espírito. O espírito não pode estar morto. Nós temos que estar vivificados através de Cristo Jesus. E a morte espiritual expressa-se por meio de ações e atos contrários à palavra de Deus. E a gloriosa vivificação é vista em 3 personagens das narrativas do Novo Testamento. A jovem donzela é chamada à vida pela voz mansa de Jesus. Levante-se, Jesus disse para a filha de Jairo. Analogicamente, é a expressão da gentileza do Mestre em converter a juventude. Num segundo momento, Jesus ele colocou a mão no esquife e disse, jovem, eu te digo, levanta-te, pedindo que a morte a deixe. E no terceiro caso, clama pela ressurreição de Lázaro, como que chorando por todos nós, vivendo as profundezas do pecado, pois, como disse Spurgeon, você estava tão morto que precisava de uma voz alta para chegar aos seus ouvidos. Perceba aqui exemplos da gloriosa vivificação. No primeiro momento, nós temos alguém conhecido no meio social, conhecido no meio religioso por ser um dos príncipes do povo, por ser uma das pessoas mais influentes, Jairo. A sua filha estava à beira da morte. Quando está narrando a história, ela morre. E Jesus vai e ressuscita esta menina. Depois, no segundo caso, nós vemos o filho de uma viúva. Jesus o encontra já quando eles estavam levando ele para ser sepultado, toca no esquife, que era o caixão, mudando para o nosso linguajar, e diz, jovem, levanta-te, e aquele jovem ressuscita. E agora, na terceira situação, o amigo de Jesus, Lázaro, estava morto, já havia 4 dias, que ele já estava sepultado. E Jesus chega e Lázaro ressuscita. E mais uma vez a frase de Charles Spurgeon, você estava tão morto que precisava de uma voz alta para chegar aos seus ouvidos. Quem sabe você precisa de uma voz como a voz de Cristo quando chegou à porta do sepulcro e disse, Lázaro, venha para fora. Talvez você precise de uma voz tão forte
como a de Cristo naquele dia, para que você experimente esta vivificação na sua vida. Uma vez ressuscitados espiritualmente, como as 3 pessoas viveram suas respectivas vidas, a jovem foi dito, deles comida, o que se refere à instrução para fortalecimento da fé. Quando nós vemos uma juventude, pessoas que estão iniciando, estão experimentando a vivificação, precisa ter-se alimento sólido, precisa-se ter um alimento. É igual quando a gente está comparando a nossa vida humana. Quando você nasce, você precisa aos poucos ir se adaptando com a alimentação. Não é do nada que você já vai acabar de nascer e comer um pedaço de carne. Não, você tem que ter essa fase de adaptação. Que nós vemos que ele se refere à instrução para o fortalecimento da fé. Porque são imaturos e precisam crescer no conhecimento de Deus. E quando eu penso no crescer no conhecimento, me vem à mente quando Osés disse: o meu povo padece, perece por falta de conhecimento. Quando nós apenas vamos querer agir pelo ar do momento, pela emoção, deixando a razão, acabamos fazendo besteira. Por isso, Paulo diz: crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. São fatores que têm que estar juntos. Não tem como você estar com o fio positivo e estar sem o fio negativo. Você tem que estar com os 2 fios para fazer funcionar. A mesma coisa, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Não é se abundar de conhecimento e esquecer da graça, nem pensar tanto na graça e se esquecer de conhecer. Tem que ter um equilíbrio na nossa vida. Tudo na nossa vida, eu costumo dizer que precisa de equilíbrio. Na comida, precisa ter um equilíbrio no tempero. Se for muito temperada, faz mal. Se for pouco temperada, faz mal. Em todos os aspectos. Se você for uma pessoa muito radical, é ruim. Mas se você for uma pessoa muito desleixada, também é ruim. Por isso deve haver um equilíbrio, um ponto que equilibra os fatores e as situações. E aqui nós vemos que ao outro foi-lhe devolvida a mãe, considerada a igreja e a companhia do justo, ou seja, o tempo de amigos ruins que conduzem à morte cessou, e as novas amizades fortalecerão a fé. Esta é uma questão importante. Preste atenção com as suas amizades. É interessante nós analisarmos, porque quando nós pensamos em pessoas que nos distanciam de Deus, que nos levam mais para baixo, mais para o fundo do poço, é fácil de encontrar. Mas amigos fiéis e verdadeiros que nos levam próximos de Deus já é uma coisa rara, já é algo mais complexo, mais difícil de se ter. E aqui nós vemos sobre essa valorização. Por último, Jesus disse: tirem as faixas de Lázaro e deixem-no ir, implicando em livrar de velhos hábitos danosos à alma. Dizendo para livrar de velhas coisas que você tem guardado, que tem corroído o seu interior, que tem acabado com todo o seu ser. Uma frase que me chama a atenção aqui é a seguinte: a morte espiritual expressa-se por meio de ações e atos contrários à palavra de Deus. Quando você está desobedecendo a palavra de Deus, quando você está em um caminho oposto, você está sofrendo uma morte espiritual. Se nesse momento você já foi vivificado em Cristo ou ainda vive aprisionado pelo pecado, seguem considerações a ambos. Aos vivificados, guardem o coração de vocês dos laços de Satanás, pois ele fará de tudo para derrubá-lo. Aos segundos,
Cristo tem poder de vivificá-los como fez nas 3 situações. Tenha fé nele. E uma frase que eu deixo, uma palavra que eu deixo. Aos vivificados, guardem o coração de vocês. Se você já sofreu essa ressurreição espiritual, se você já foi vivificado por Cristo, guarde o seu coração. E o versículo diz: e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Eu estava morto por causa do pecado que fazia separação entre nós e Deus. Mas por intermédio de Jesus Cristo, fomos salvos, resgatados e lavados, redimidos da vã maneira de viver. Vamos orar para que Deus abençoe o nosso dia. Senhor Deus meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, pelas bênçãos e misericórdias que o Senhor tem concedido dia após dia. Seja com cada um dos seus filhos, abençoando, guardando e livrando de todo mal, Pai. Senhor, dê um dia abençoado para cada um e nos auxilie para buscarmos viver uma vida de vivificados na sua presença, buscando a tua face dia após dia. Seja com cada um de nós, cada um dos seus filhos, abençoando, guardando e livrando de todo mal, Pai. Nós te louvamos, te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus seja convosco, te abençoe e te guarde, e lhe dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.